Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia. Que a infinita graça do nosso Senhor continue superabundando sobre este lugar. Deixe-me compartilhar uma palavra com vocês, apenas quero colocá-la em forma de introdução. Se o Senhor permitir, em outras oportunidades, nós poderemos avançar. Mas hoje, quero apenas fazer uma pequena introdução. Está aqui em 2 Reis, capítulo 22. Este capítulo trata daquela grande reforma realizada pelo rei Josias. E nesta reforma nós sabemos que algo fundamental foi o ponto de partida para que esta obra começasse. Na verdade, o rei Josias, ele só começou a reforma. A conclusão dessa reforma se dá com Esdras e Neemias. Por isso é muito importante você fazer essa conexão aqui do reinado de Josias com a obra de Esdras e Neemias. Vamos primeiro olhar esse pano de fundo, para que depois nós possamos avançar para o Novo Testamento. Por quê, irmãos? Porque o Antigo Testamento é uma sombra, é uma tipologia das doutrinas e das verdades espirituais do Novo Testamento. Isso não quer dizer que, por ser uma sombra, por ser uma tipologia, perde-se na essência da revelação, da aplicação, de maneira alguma. O Antigo Testamento, mesmo sendo uma sombra, mesmo sendo uma tipologia da realidade do Novo Testamento, isso não diminui a sua inspiração, não diminui o seu caráter, o seu valor, o seu poder. Então nós podemos ver nessas histórias fundamentos importantes da vida prática e da doutrina no Novo Testamento. Nós vamos ler apenas um acontecimento, algo que realmente aconteceu. E o Senhor nos dá essa história para que dela nós venhamos extrair a vida, a revelação, a aplicação. O encargo do Senhor no meu coração é tratar ainda sobre esse assunto de apostasia. E nós precisamos retornar para o Senhor. Precisamos entender como Deus fará e promoverá um grande avivamento no meio do seu povo. Porque nós estamos vivendo, irmãos, uma triste, uma terrível apostasia. A igreja está doente, a igreja está na UTI. Nós estamos vivendo um evangelho de aparência. Falo isso de maneira geral. Nas últimas mensagens eu tentei mostrar para os irmãos a diferença de ser crente, de ser evangélico e de ser cristão. A diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Como, irmão, nós podemos ver ainda sinais evidentes disso. E nós vamos agora poder ver um dos pontos, posso dizer, nevrálgico dessa situação. É o abandono e o desprezo à palavra de Deus. Não há nada que caracterize a apostasia espiritual de uma igreja ou de uma pessoa do que o desprezo e o abandono da palavra. Você pode pegar a sua Bíblia como livro, guardar na sua casa, no seu quarto. Você pode até ler ela de vez em quando. Você pode até tirar a poeirinha dela, limpar ela. Mas eu ainda quero te falar, isso não representa nada. Se você não conhece bem o que é esta palavra. De fato é um livro. De fato é um livro. Mas você conhece, biblicamente falando, o que significa o termo palavra de Deus? Quando você entende isso, você nunca vai ler este livro e nem vai tratar este livro de maneira qualquer. Você não vai tratar ele de maneira religiosa, nem meramente literária. Porque este livro, ele nos foi dado não para que nós apenas leiamos, mas para que esse livro nos leia, para que Deus, por meio desse livro, se revele. O assunto palavra de Deus no Novo Testamento
começando pelos ensinos de Cristo e dos apóstolos, é algo tremendo. Porque o nosso Senhor Jesus, ele foi nos dado como a palavra encarnada. Então, quando você estuda o Antigo Testamento, você tem a palavra dada. Deus deu a lei, Deus deu os mandamentos. Tudo isso constitui o assunto palavra de Deus. Ninguém poderá interpretar a palavra de Deus sem uma revelação da mente, do caráter e do propósito de Deus. Seminário não te ajuda nisso. Você pode ler os maiores pensadores cristãos, não vão te ajudar se você pessoalmente não conseguir tocar Deus. Você pode ser um grande leitor da Bíblia e pode também ser uma pessoa apostata. Pode espiritualmente estar morto. Pode ser um crente, um evangélico, porque crente e evangélico, eles leem a Bíblia. Eles só não têm força para praticar a Bíblia. O grande segredo da palavra de Deus é conhecer o seu autor em primeiro lugar. Não conhecer regras de hermenêutica. O assunto da palavra de Deus é sério. Então, no Antigo Testamento nós temos a palavra dada. Deus deu sua palavra, lá no Monte Sinai. Durante 3 anos, Deus deu sua palavra. Ela vem em forma de lei, ela vem em forma de princípios, que tinha a ver com a conduta do povo, tinha a ver com o relacionamento do povo com Deus, e também tinha a ver do relacionamento do povo entre eles, e também com todas as esferas da sociedade, porque a palavra tem que governar tudo na nossa vida. Então não adianta você tentar cumprir os 10 mandamentos, primeiro que você não vai conseguir, porque o desejo de Deus nos 10 mandamentos não era levar o homem a cumprir a lei, mas era revelar o caráter pecaminoso do próprio homem. A lei veio para revelar a incapacidade do homem, porque este é o propósito da palavra de Deus. Ela é luz que acende nas trevas do nosso coração. Ela é a lâmpada para os nossos pés que nos leva a caminhar. Então, quando você vê, no Antigo Testamento a palavra foi dada, mas quando você abre os evangelhos, a palavra foi encarnada. Então agora nós temos a palavra encarnada na pessoa do Senhor. Aqui nós precisamos concentrar com todas as nossas forças tudo que o Senhor Jesus ensinou sobre a palavra. Se o Senhor nos permitir, nós faremos isso. Em algumas passagens, algumas porções dos seus ensinos, baseado em Mateus 7, Mateus 13, talvez em outros lugares, para que nós vejamos o verdadeiro sentido da palavra, agora a palavra encarnada, na pessoa e no ministério de Cristo. E depois nós vamos não apenas ver a palavra encarnada, mas vamos ver também a carta, aonde essa palavra está. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Se você estudar esse capítulo, Paulo vai dizer que nós somos uma carta. O que uma carta tem? O que uma carta tem? Uma mensagem. Nós somos a carta, e essa carta tem uma mensagem. E quem é essa mensagem? É a palavra que foi encarnada. Por isso que no capítulo 4 e o versículo 7 de 2 aos Coríntios, Paulo fala do grande tesouro em vasos de barro, porque o tesouro é Cristo, o barro somos nós, o vaso somos nós, a carta somos nós, o que está escrito nela é Cristo. Então o estudo vai começar por aqui, vai começar nesse ponto aqui, e aparentemente você vai olhar e não vai conseguir fazer a conexão. Só o Espírito Santo para nos ajudar a fazer essa conexão, para nos ajudar a ver isto. Então vamos aos textos. 2 Reis, capítulo 22. Era Josias, da idade de 8 anos, quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Fez o que era reto perante os olhos do Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, sem apartar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, enviou a Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, escriba, à casa do Senhor, dizendo:
vai ao sumo sacerdote Uquias e diz-lhe que recolhe o dinheiro que é trazido à casa do Senhor, que recolheram do povo, os guardas da porta, e que o ponham nas mãos dos que fazem a obra, que tem o seu cargo, o conserto da casa do Senhor, e que entregue aos que fazem a obra da casa do Senhor. Olha a frase, irmãos: para reparar as fendas, para reparar as brechas. Havia brechas. O Espírito Santo não coloca isso aqui, irmãos, aleatoriamente. Nós precisamos capturar isso aqui. Versículo 8: Então disse o sumo sacerdote Uquias ao escriba Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Uquias deu o livro a Safã e o leu. Vindo depois o escriba Safã ao rei, deu-lhe conta e disse: teus servos recolheram o dinheiro que foi achado no templo e o entregaram aos mestres de obra, que tem a seu encargo o conserto da casa do Senhor. Também o escriba Safã declarou ao rei: o sacerdote Uquias deu-me um livro. Sabe o que ele diz aqui? Deu-me um livro, porque este livro estava perdido na casa do Senhor há muitas e muitas décadas. Os estudiosos não sabem prever, explicar quantos anos foram, por quantos anos este livro esteve perdido na casa de Deus. Eles não sabem precisar. O certo é que durante muitas e muitas décadas, talvez aí, meus irmãos, desde o tempo dos juízes, passou Davi, passou Salomão. Davi fez muitas conquistas, Salomão fez as grandes construções, tivemos aí todos estes reis, e o livro estava perdido. A palavra de Deus não tinha o seu lugar central. E Deus pacientemente esperando. Então veja, o sacerdote Uquias deu-me um livro, não é o livro, porque se um livro aqui, irmãos, na verdade o artigo teria que ser mudado. Deu-me o livro, porque esse é o livro. Este livro foi dado por Deus a Moisés lá no Monte Sinai. E Safã leu diante do rei. Ao ouvir o rei as palavras do livro, rasgou suas vestes. Naquela hora Josias se deu conta. Irmãos, por favor, quero que vocês vejam este quadro. Este rei não era um homem qualquer. Quando ele ouviu aquelas palavras, ele rasgou suas vestes reais. Só ouvir a palavra do Senhor. Depois o rei ordenou ao sacerdote Uquias, a Aicão, filho de Safã, Aquibô, filho de Micaías, o escrivão Safã e Asaías, servo do rei, dizendo: ide, perguntai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que foi achado, porque grande é a ira do Senhor que se acendeu contra nós, visto que nossos pais não escutaram as palavras deste livro para fazer conforme tudo que nele foi escrito. Josias estava dizendo: tudo o que aconteceu, toda esta apostasia é fruto de nós termos desprezado a palavra de Deus. Mas vamos ganhar tempo. Capítulo 23. Se você, e eu encorajo, irmãos, deixe-me fazer um pedido a vocês, por favor, considere isto. Leia todo esse capítulo 22, todo o 23, por favor, façam isso essa semana. Leiam e deixe Deus falar, Deus te mostrar o quadro. Então vamos ao capítulo 23. Então o rei mandou reunir-se com todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Subiu o rei à casa do Senhor com todos os varões de Judá, com todos os moradores de Jerusalém, com todos os sacerdotes e profetas, e com todo o povo, desde o menor ao maior, e leu, ouvindo eles todas as palavras do livro da aliança, que foram achados na casa do Senhor. O rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez aliança diante do Senhor,
de que seguiriam o Senhor e guardariam seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos, de todo o coração, com toda a sua alma, e que cumpririam as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo confirmou o pacto. Deixe-me dizer, irmão, Jeremias já era profeta aqui há 5 anos, nesse tempo aqui Jeremias já era profeta. Sabe como que Jeremias olhava para isso, irmãos? Vendo o povo dizendo, sim, Senhor, ele fazia isso, ó. Baixava a cabeça, porque Jeremias sabia que o povo não estava se voltando de todo o coração para o Senhor. Josias sim, o povo não. Se você ler desde o versículo 4, você vai ver todas as reformas que Josias empreendeu. No versículo 21, aqui deste capítulo 23, diz: então o rei ordenou todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, conforme o que está escrito neste livro da aliança. Não se celebrava a Páscoa desde o tempo que os juízes governavam. Imagine, olha o versículo 25, não houve outro rei antes dele que se convertesse ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, conforme a lei de Moisés, conforme a palavra, nem depois dele nasceu outro igual. Esse era o Josias, o homem que se importou com a palavra de Deus. Você tem aqui nessas porções de textos o quadro que revela a realidade espiritual daquele tempo. Que tristeza, irmãos. Da mesma forma hoje, como a palavra de Deus é menosprezada pela igreja, como a palavra é menosprezada por aqueles que pregam, como a palavra é menosprezada por aqueles que adoram ou dizem adorar, reúne, como a palavra de Deus é desprezada por aqueles que comem do pão e bebem do cálice, como a palavra de Deus tem sido colocada de lado. Nós temos que olhar para isso com todo temor, meus irmãos. O tempo que nós temos gastado não é em ler a palavra, é em receber a palavra. Nós não temos nos preocupado em receber a palavra, nós temos preocupado em ler a palavra. O desejo de Deus não é que você leia a palavra, é que essa palavra leia você, é que essa palavra penetre em você, que ela seja vida em você. Então, ler a palavra é muito mais do que adquirir conhecimento da sua história, do que está escrito. Você pode até dizer que é um livro feito por uma editora qualquer. Alguns detêm os direitos sobre este livro. Nós, irmãos, jamais podemos considerar essas coisas. Deus, de alguma forma, permitiu que isso fosse feito dessa maneira, e também que homens escrevessem esta palavra, inspirados pelo Espírito de Deus, e ela chegou até nós. E Deus fala por meio dela, Deus se revela por meio dela. Alguma coisa pode ter se perdido, possivelmente, mas eu digo para você, a inspiração é a mesma. E o mais importante dessa palavra, não é simplesmente o que está escrito, é o quanto daquilo que está escrito Deus pode transcender, se elevar, aprofundar, penetrar, falar no nosso coração. Porque senão ela é apenas um livro obsoleto, arcaico, um livro com lindas histórias, um livro atraente, um livro religioso, um livro qualquer. É muito mais do que isso, irmãos, é muito mais do que isso. A frieza e a decadência espiritual dos nossos dias é porque essa palavra tem sido desprezada, ela tem sido colocada de lado, ela está jogada, não é o livro em si, não estou falando do livro, talvez o livro tenha um lugar muito especial na sua casa, eu quero saber se o falar dele tem um lugar especial no teu coração. Nós não precisaríamos de consultórios de psicologia se esse livro fosse vida dentro de nós. Nós não precisaríamos de que pessoas controlassem ou indicassem como cuidar das nossas emoções se este livro fosse vida dentro de nós. Nós somos péssimos gestores das nossas emoções.
E um dos grandes problemas, porque nós gerimos mal as nossas emoções, é porque esse livro não tem sido a lâmpada, não tem sido a luz, não tem sido a espada dentro de nós. Não é decorar textos, não é decorar livros. Eu sempre repudio este tratamento intelectual da palavra. Jesus não tinha uma Bíblia, Jesus não andava com a lei para cima e para baixo, ele tinha a realidade da palavra, porque ele era a palavra encarnada. Veja, Deus quis que a sua palavra, o seu logos, o seu verbo fosse encarnado. Agora, a palavra tem um caráter pessoal em Cristo Jesus. E por que, irmãos? Eu pergunto mais uma vez, por que Deus quis que a palavra tivesse um caráter pessoal? João diz assim, no princípio era a palavra era Deus. Veja, Deus é a palavra. Então, este livro aqui tem a ver com essa palavra, com este logos eterno. Não é só um livro, irmãos, é muito mais do que um livro. É que esse livro nos leva à palavra viva, é que esse livro nos eleva a uma realidade maior. Este livro é o único livro que dá esperança. Sem a esperança ninguém vive. Uma pessoa que vive sem esperança já está morta, porque qual é o final dela? O que significa a vida dela? É uma vida dos epicureus, elas comem, bebem para morrer. Tem sentido. Esse livro não. Esse livro dá esperança. Não é uma palavra antiga, é uma palavra eterna. Mas é um livro. Só que esse livro nos leva à palavra viva, a palavra que foi encarnada. Já ouvi muitas vezes pessoas dizer assim, irmãos, vai chegar um dia que eu penso que toda a Bíblia vai ser tirada do mundo. Que diferença faz se nós temos a palavra? A igreja primitiva não tinha livro, irmãos, ela tinha a palavra. O primeiro evangelho a ser escrito foi no ano 60. E eles viveram todo esse tempo sem nenhum livro escrito. Mas por quê? Eles não se perderam, não se apostataram, porque eles tinham a palavra. Isso é muito maior do que ter o livro. Não estou desprezando o livro, jamais, jamais. O que eu estou dizendo é que este livro é muito especial para ser tratado como um livro qualquer. E a grande razão, porque muitos estão espiritualmente mortos, frios, indiferentes, conformados num cristianismo de aparência, decadente, que não tem um arrependimento sincero, que não tem uma vida de santidade, que vive o mundo, a igreja, a carne, que vive essas coisas, e não tem um fluir, não tem um viver ascensional. Como é triste você conviver com irmãos por anos, e aí você não vê que ele cresce, não tem avanços. Você vê que a Bíblia não se cumpre, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Você não vê esse brilho, pelo contrário, você vê frieza. Pessoas com um determinado tempo de fé vão atrofiando na fé, vão atrofiando no caminhar, vão se tornando mais libertino, vão se tornando mais frios. Não tem seriedade com reunir, não tem seriedade com a palavra, não tem seriedade no compromisso com a igreja. Isso são muitas pessoas, mas a gente tem uns chavõezinhos da nossa religião antropocêntrica, Maranata, Jesus te amamos, tudo chavão, irmãos, isso é tudo chavão. Ah, Senhor, te amamos, tu és tudo para mim. Se a palavra não tiver um lugar central na sua vida, Jesus não é nada para você. Você que diz, mas ele não é. Se a palavra não ocupar um lugar central na sua vida, você não tem o coração de quem anela a volta do Senhor. Você só diz, você fala, algo só de boca para fora. O Senhor diz, este povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Nós precisamos dizer aquilo que a palavra diz dentro de nós. Deixe-me encerrar colocando só um ponto para vocês, irmãos.
Está aqui em Mateus capítulo 7. Vamos estudar só esse ponto, e aqui vamos encerrar. Então, primeiro, você vê que a palavra foi encontrada. No próximo estudo nós vamos voltar ao livro de Reis, vamos entrar pelo livro de Neemias, Esdras e Neemias, e depois nós vamos seguir mais um exemplo do Novo Testamento, se o Senhor nos permitir. Veja aqui, em Mateus capítulo 7, este capítulo é muito importante, porque ele é o encerramento de uma das maiores exposições cristológicas, acerca de princípios daquilo que deve ser a vida cristã, tendo como foco o reino. Nosso Senhor, desde Mateus capítulo 5, ele faz uma série de exposições, tendo em vista o reino. Vamos pegar apenas uma porção, que está aqui na parte final, versículo 21, a seguir. Preste bastante atenção na leitura. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, qual dia? Naquele dia, quando o Senhor buscar o seu povo, ou talvez no tribunal de Cristo, mas o dia que nós tivemos que comparecer diante do Senhor sem máscaras. Aí não tem máscara, irmãos. Aí não adianta ficar na sombra do esposo, da esposa, não adianta ficar na sombra dos pais. Aí é você e Deus. É você e Ele. Aí não tem mais jurisprudência, não tem mais advogado. Agora você está diante do juiz. Não é para ser julgado, é a sentença. É para ouvir a sentença. Aí ele diz, naquele dia, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em Teu nome? Em Teu nome não lançamos fora os demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Irmãos, é a igreja de Éfeso. O Senhor conhece as obras da igreja. Conheça as tuas obras. O Senhor diz assim para Laodiceia também, conheça as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Ele sabe o que é madeira, palha e feno, e Ele sabe o que é ouro, prata e pedras preciosas. O Senhor sabe o quanto do seu caráter está no nosso serviço, na nossa entrega, na nossa dedicação, consagração, na nossa sinceridade. O Senhor sabe. Porque alguém pode se vestir do intelectualismo teológico, do conhecimento secular, ou qualquer outra arma ou subterfúgio, habilidade de falar, e ficar aqui como um tagarela, expondo a palavra, ou fazendo qualquer coisa, como ocupação, como um lugar de se esconder. Irmãos, diante do Senhor, você não consegue esconder, porque Ele sabe, não apenas o que nós fazemos, mas quais são as motivações. Ele sabe tudo. Então veja, essas pessoas profetizavam, essas pessoas expulsavam demônios, faziam milagres, mas o Senhor as deixou fora, porque eles não faziam essas coisas conforme a vontade de Deus. É isso que você vê hoje, tanta coisa sendo feita fora da vontade de Deus, tanta coisa sendo feita que não glorifica a Deus, tantas obras milagrosas que não glorificam a Deus, que estão edificando verdadeiramente uma Babilônia. Deixe-me dar aqui 2 quadros para vocês refletir. Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 11, Torre de Babel. Aqueles homens iriam edificar uma torre muito alta que tocasse os céus, para que o nome deles fosse um nome célebre. Eles queriam tornar o nome célebre na edificação daquela torre. Isso não é a casa de Deus. Na casa de Deus não há nenhum outro nome a não ser o nome do nosso Senhor Jesus. Esse nome que é confessado no inferno, na terra e no céu. Todos um dia vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É esse o nome. Mas nessa Babilônia, nessa Babel, nessa confusão toda, as pessoas estão querendo colocar seus nomes. Agora veja Betel, veja a diferença de Babel e Betel, veja o paradoxo. Em Betel tinha um homem
estava ali fugindo, perdido. Mas ele dorme, ele tem um sonho. Esse sonho é uma visão, e ele vê uma escada que toca os céus na terra. Ele vê que o Senhor está no alto dela. Ele fica assombrado, ele vê que aquele lugar é a casa de Deus, é a porta dos céus. Irmãos, então você vê, na Torre de Babel eles queriam colocar o nome deles no alto, mas na casa de Deus é o Senhor que está sendo glorificado sobre ela. Não é o homem tentando construir, porque isso é religião. A palavra religião vem do latim religare, que significa o homem tentando se ligar a Deus. A casa de Deus foi Ele que abriu os céus e desceu até nós. Ele foi às profundezas, onde nós estávamos mortos, em delitos e pecados, e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele nos ressuscitou com Cristo Jesus e nos fez sentar nos mais altos céus na sua casa, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é a casa de Deus, irmãos. É o lugar do amor, da misericórdia, do perdão. Então, você vê aqui o Senhor dizer, não vos conheço. Versículo 23, então eu lhes direi claramente. Para quem? Para esses que profetizaram, expulsaram demônios, fizeram muitos milagres. Só vai dizer para eles claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. A palavra iniquidade aqui significa quebra de princípio. Esses homens, essas pessoas que profetizavam, expulsavam demônios, faziam milagres, eles quebraram um princípio. Agora o nosso Senhor, que é a verdade por excelência, é o mestre dos mestres, Ele vai colocar alguns pontos que nós precisamos para entender essa primeira porção. Versículo 24, observe o que ele diz aqui, todo aquele, veja a conexão com o versículo 21, nem todo, veja, nem todo que me diz Senhor, Senhor, agora ele vai dizer todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as coloca em prática. O que significa? Ouvir as palavras e colocar em prática. Vamos voltar para a porção anterior. Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Quem vai entrar no reino? Quem participará com Ele do seu reino? Escute-me, pequeno parênteses, reino de Deus. Nós temos 3 fases desse reino, de maneira simples, a fase presente, a fase futura e a fase eterna. Preste atenção nisso, irmãos. Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 17, você lê esse capítulo, você vai encontrar 2 referências sobre o reino de Deus, que este reino está dentro em nós, que este reino é alcançado por esforço. Essa é a esfera presente. O reino está dentro de nós. Esse reino agora veio. Nosso Senhor Jesus inaugurou o tempo do reino na sua esfera presente, quando Ele veio pregando o evangelho do reino. Agora nós temos o reino de Deus, o governo de Deus, os céus e a terra. Tudo isso compõe a esfera presente do reino de Deus, a obra do Espírito Santo, os ministérios constituídos por Deus, os dons do Espírito Santo, tudo isso tem a ver com a obra do reino de Deus na terra. Existe um reino em curso aqui nessa terra, ele foi confiado à igreja. A igreja está aqui para manifestar o reino de Deus, a autoridade de Deus, os princípios divinos, o caráter de Deus, o testemunho de Deus, a autoridade de Deus, e a porta do inferno não pode prevalecer contra ela. Este é o tempo presente. Mas haverá o tempo futuro. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 6. É aquilo que muitos chamam de milênio, onde Cristo vai estabelecer o seu reino na terra. Durante 1000 anos ele vai governar. E quem vai governar com ele? Lucas 17 vai te mostrar isso. Muitos receberão autoridades sobre determinadas nações, algumas esferas, outros mais, outros menos. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então muitos vão receber reino, irmãos. Salvação você recebe quando você crê. Quando você crê, seu espírito é salvo. Agora o reino é um processo, tem a ver com a nossa fidelidade, tem a ver com o nosso serviço. Compreende?
E muitos vão reinar com o nosso Senhor. Durante 1000 anos, eles serão o rei, os reis dessa terra. E Cristo, o Rei dos Reis. Haverá um homem corporativo, perfeito. Toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor durante 1000 anos. Satanás será preso, aprisionado, o anticristo, a besta, o falso profeta, tudo será extirpado, extinguido dessa terra. Ao final haverá uma insurreição global, Satanás será solto. Novamente, como ele fez lá no Jardim do Éden, ele virá e enganará muitos contra Cristo e a cidade santa. Aí o Senhor virá para poder sentenciar eternamente ele e todos aqueles que lhe seguirem. Aí nós teremos a última fase do reino, capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, a Nova Jerusalém. Assuntos gloriosos, mas é apenas um parênteses. Reino. É o que o Senhor está falando aqui. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O Senhor Jesus disse que não entrarão no reino somente aqueles que fazem a vontade do Pai. O que é fazer a vontade do Pai? Aqui está, irmãos, colocar em prática a palavra de Deus. Colocar em prática a palavra de Deus é fazer a vontade de Deus. Nada vai poder nos ajustar, nada vai poder nos governar, nos guiar e nos manter na vontade de Deus, a não ser a palavra de Deus. Ele diz assim que esses que fazem a vontade de Deus, esses que ouvem e praticam a palavra de Deus, são os que edificam sua casa na rocha. Irmãos, não é escutar. Nós estamos aqui há 18 anos escutando a palavra, mas quantos estão realmente ouvindo? Nós somos aqui uma grande multidão de pessoas que estão escutando a palavra, mas quantos verdadeiramente estão ouvindo? Há uma diferença de escutar e de ouvir. Porque o ouvir te leva ao arrependimento, te leva ao quebrantamento. O ouvir te leva a render. O ouvir abre uma fenda no seu coração e essa palavra vai lá dentro para cortar e tirar fora tudo aquilo que não agrada a Deus. O ouvir pega a sua vontade e esmaga, e a vontade de Deus é exaltada. O ouvir faz com que você veja, porque a palavra é como lâmpada, ela vai mostrar o quanto da vontade de Deus não está sendo vivida. E sabe o que isso vai acontecer? O Senhor vai atrair o seu coração. E é aqui que vai acontecer o quebrantamento, o arrependimento e a rendição. Aí você vai se render e vai dizer: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Maria, irmãos, uma mocinha. Quando o anjo apareceu para Maria, ela era uma mocinha. Ela não era casada. Aí um ser divino aparece para ela e revela o propósito de Deus sobre ela. Ele diz: o que está acontecendo com você é uma obra do Espírito. Agora, como que essa menina poderia chegar no seu pai e dizer: estou grávida? Ela seria escorraçada. Ela poderia ser morta, apedrejada. Ela poderia dizer: não, eu não quero. Eu não quero. O anjo disse: você foi agraciada. Em você está o ente divino. Mas Maria creu. Ela poderia ser abandonada pelo seu noivo. Ela poderia ser discriminada por todos naquele tempo. Porque, irmãos, naquele tempo de Maria, era um grupo pequenininho. Talvez em torno de 8 pessoas que tinham um coração piedoso. No mais, tudo era apostasia. Ela poderia se esconder nessa multidão e dizer: não, Senhor, é o meu fim. Eles não vão me poupar. Mas ela não, irmãos. Ela teve a ousadia, aquela mocinha, teve a coragem de poder dizer: em mim está sendo gerado o Filho de Deus. O Cristo prometido está aqui. Imagina, José não pôde tocá-la enquanto aquele ente não nascesse. Ela se guardou, ela se preservou, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dela. Irmãos, quantos riscos nós estamos dispostos a correr para vivermos a vontade de Deus? Geralmente, nenhum.
Geralmente as pessoas não correm risco para poder agradar a Deus. Geralmente dentro desse contexto social, mundano, que muitos cristãos estão vivendo, irmãos, eles preferem perder a vontade de Deus do que perder o seu prazer. Eles preferem perder a vontade de Deus, negligenciar a palavra de Deus, do que ser conhecido no seu trabalho como uma lâmpada, como uma luz. Eles preferem ser o sal que não salga, do que fazer diferença onde eles trabalham, na escola onde estudam. Porque tudo se resume, irmãos, em religião. Tudo se resume numa Babel. É você saber orar, é você saber cantar e frequentar as reuniões quando der. Isso aqui não é um clube social, isso aqui não é uma associação de bairro. Isso aqui é uma reunião séria, uma reunião na qual eu creio, e muitos creem que há um céu aberto sobre este lugar. E um dia nós viveremos a totalidade dessa glória, e nós vamos saber que não foi em vão todos os domingos que nós nos reunimos em torno do nome do Senhor. Que não foi em vão a palavra do Senhor. Então veja, irmãos, o Senhor está dizendo que aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que ouvem a sua palavra e praticam, são comparados a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Por que não caiu? Por que essa casa não caiu? Por que esse cristão não caiu? Por que essa pessoa não caiu? Sabe por quê? Por duas questões. Porque ele fez tudo para viver a vontade do Senhor. E como foi isto? Está aqui no versículo 24. Ele colocou em prática a palavra. Colocar em prática a palavra é viver a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus é edificar a vida sobre a rocha. Ninguém vai te derrubar. Pode vir vento, pode vir tempestade. Porque tem cristãos aí que estão negando o testemunho por quinquilharias. Desviando, irmãos, por coisas pequenas. A igreja é fria. A palavra é difícil. Mas não sei o quê, mas não sei o quê. Né? A culpa está no outro e nunca em si mesmo. Essa forma de vencer é você alimentar os vampiros que existem dentro de você, que vai te destruir. Os sanguessugas que vão te destruir. Que vai deformar suas emoções, sua mente, sua vontade. A apostasia chega, destrói a palavra, enfraquece a palavra não é vida. E veja, irmão, veja, minha irmã, a vida de oração, fraca, não é? Fraca, você não consegue orar. Até para dormir você já ora debaixo do cobertor com a cabeça no travesseiro, não é verdade? A oração é aquela oração do café da manhã, se lembrar no almoço. É só para agradecer a Deus por mero formalismo. Não é uma oração que envolve relacionamento. Não é uma oração em que você não apenas fala, mas você ouve Deus. Não é uma oração que esmaga a sua vontade, é uma oração que busca só satisfazer a sua vontade. Isso não é oração, isso não é relacionamento, irmãos. Isso não é. Sabe por quê? Porque a palavra não é vida. Você está edificando a casa sobre a areia. Olha o que diz a sequência. Versículo 26, porém todo aquele que ouve essas palavras e não as coloca em prática é comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a rocha. São esses que vão dizer um dia: Senhor, Senhor, não fiz isso em teu nome, não fiz aquilo, Senhor, eu fiz tantas coisas, Senhor. E sabe o que o Senhor pode dizer para uma pessoa como essa? Aquilo que ele disse para Marta: uma só coisa. Marta, uma só coisa. Não é fazer coisas para mim, não é fazer algo para mim, é você permitir que eu faça algo em você. É você sentar aos meus pés para ouvir minha palavra, para atender minha palavra. É se voltar o coração para a minha palavra. Então, irmãos, irmãs, ele diz assim no versículo 27, desceu a chuva e vieram as torrentes, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, porque muitas pessoas estão caídas. Lembra o que o Senhor diz para a igreja de Éfeso: lembra-te, pois, onde caísses,
volta e pratica as primeiras obras. Quais são as primeiras obras relatadas na igreja em Atos? Primeiro, doutrina dos apóstolos, a palavra, a mesa. Não é o que está lá no tempo de Josias? Não tinha a palavra, não tinha comunhão, não tinha mesa. Olha o que Josias diz. Ele disse assim para os sacerdotes: consultai a Deus por mim. Porque ele sabia que Deus não iria ouvir ele. Tão distante eles estavam de Deus, da oração, da comunhão com Deus. E aqui está, irmãos. Porque muitas pessoas estão caídas. Caídas, como você vê ali nas 7 cartas, como você vê na igreja de Éfeso, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Laodiceia, caídas. Frequentando reuniões, porém caídas. Não tem prazer mais em nada que diz respeito ao Senhor, mas tem prazer no mundo. Você tem prazer no seu trabalho, você tem prazer na sua vida social, você tem prazer em tudo nessa vida, mas você não tem prazer na palavra. Quanto tempo faz que você não permite essa palavra tocar em você? Quanto tempo faz que você não tem deixado Deus falar com você? Quanto tempo faz? Isto é edificar a casa na areia. Qualquer vendaval que der, meu irmão, minha irmã, você não vai resistir. Dias piores virão. Dias de grandes tormentas. Eu não deixei de acreditar, porque nós terminamos de estudar as 7 trombetas. Eu continuo acreditando, eu continuo acompanhando, eu continuo vendo, e creio que vocês também. O cenário não é nada favorável. O futuro não é nada favorável para essa terra. E o que você vai fazer? Continuar edificando casa na areia? Não! Arrependa-se, edifique a casa na rocha. Porque é aí que o Senhor vai te sustentar. É aí que Ele vai te guardar. É aí que Ele vai te aprovar. É aí que Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Então, meus irmãos, é tão sério esse assunto da palavra. Tão sério. Muito daquilo que nós temos visto de apostasia, a razão está aqui. Em um abandono, em um desprezo à palavra de Deus. Aquilo que Deus nos fala, aquilo que Deus nos revela. Nosso coração é tendencioso ao engano, às sutilezas, aos desvios. Nós temos, irmãos, emoções que muitas vezes dependem do que acontece fora de nós. Muitas vezes precisamos de acontecimentos para que nossa estima vai lá para baixo, para que nossa ansiedade aumente. Nós somos pessoas tão vulneráveis, irmãos. Nós não podemos confiar nossa vida a nós mesmos. Nós somos péssimos gestores das nossas emoções. Nós temos que aprender a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Mas como posso confiar no Senhor sem a Sua palavra em minha vida? Como posso me relacionar com Ele se ela não habita ricamente no meu coração? Se a minha vida é tão falha em relação à palavra? Todo o meu relacionamento com a palavra é a clara demonstração da realidade do meu relacionamento com o Senhor. Deixe-me dizer isso mais uma vez. A maneira como você trata a palavra, a maneira como você procura praticar essa palavra, é o retrato fiel do seu relacionamento com Deus. A maneira como você procura viver essa palavra é a maneira como você procura viver Cristo. Então, você quer fazer uma avaliação, como está a sua vida com Deus? Veja como está a sua vida com esta palavra. Se você conseguir tocar isso, você vai entender o seu grau de espiritualidade. Você vai conseguir entender como é que Deus está te vendo e como é que você está tocando Deus. O seu relacionamento com Deus é medido pelo relacionamento que você tem com essa palavra. É esporádico? É superficial? Porque muita gente diz: irmão, eu tenho muita dificuldade de entender a Bíblia. Esse livro aqui não é para ser entendido. Esse livro aqui não é para nós entender ele, porque realmente é um livro muito difícil. Mas graças a Deus Ele nos deu o Espírito Santo, e esse Espírito aqui, ele nos leva às profundezas deste livro. Nós não precisamos de mestres, nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que eu digo para vocês, é importante você permitir Deus falar com você. Ele só vai falar
quando ele vê que verdadeiramente você tem um coração sério com essa palavra. Já me perguntaram muitas vezes: Luiz, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Eu fico até constrangido, mas a gente tenta dizer assim, vai pelos evangelhos, Evangelho de João, né? Mas a gente está dizendo isso para uma pessoa inexperiente na palavra, porque não tem nada nessa palavra que seja difícil, nada, nenhum livro, nada é complicado nessa palavra, desde que Deus fale a você. Agora, quando a gente lê, tem muita coisa difícil aqui, tem coisa, não vale nem a pena tocar, porque é difícil, mas quando é o Espírito Santo que está usando essa palavra na sua vida, tudo fica claro, tudo fica fácil. É isso que nós precisamos, irmãos, que o Espírito Santo venha nos encher da sua vida e da sua palavra. Irmãos, eu quero exortar vocês, vamos voltar para a palavra, para a reunião da palavra, vamos sentar nos primeiros lugares, vamos fazer isso com seriedade, senão a reunião do ensino vai ficar uma coisa obsoleta. Nós estamos regredindo e não progredindo. Na sua casa, tenha tempo com ela, leia, ore a palavra, abra o Salmo 23 e ore: Senhor, Tu és o meu pastor, por isso eu tenho certeza que nada me faltará, e se me faltar alguma coisa, não importa, o Senhor continua sendo o meu pastor. Ore a palavra, ore essa palavra, alimente-se dela, e Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Convoco os irmãos para que nós levamos isso a sério aos pés do Senhor, para que Deus nos dê mais um novo tempo de refrigério, de visitações, de revelações e de crescimento. Que Deus nos abençoe. Pai, nós te agradecemos em tudo e por tudo. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela comunhão da Tua igreja. Obrigado por nos reunir aqui mais uma vez em Teu nome. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu glorioso nome. Te pedimos que Teu Espírito Santo nos ajude quanto a esta palavra que foi ministrada. Senhor, não permita que nós sejamos meramente ouvintes. Leva-nos, Senhor, não apenas ouvir a Tua palavra de maneira superficial, mas que nós possamos atendê-la e, com a ajuda do Teu Espírito, a praticá-la, para que ela seja vida em nós, santidade em nós, poder em nós, uma espada em nós, luz em nós. Senhor, te pedimos, leva-nos a ter um relacionamento com essa palavra, onde venhamos te escutar, te ouvir e atender. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus, amém.